Boa noite, a paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Uma alegria poder estar aqui com vocês nessa oficina de cura, uma noite especial demais para nossas vidas. Eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus reservou para nós já paira nesse ambiente de uma forma muito abençoadora, né? Hoje nós fizemos uma troca lá com o apóstolo Oséias. Eu sempre que cubro ele em alguma oportunidade, eu costumo dizer, né, que aquele que vem antes de mim é maior que eu, né? Ele sempre com a palavra renovadora, é um homem que eu tenho caminhado junto há algum tempo e temos aí uma parceria, e nós tivemos hoje, né, uma mudança na nossa ceia lá na igreja. Nossas ceias eram às terças-feiras, mas nós temos um seminário agora que deu início tem uns 3 meses atrás, e a ceia veio para ser sexta-feira. Ele não conseguiu trocar com o ministro de louvor e teve que fazer presente hoje na igreja e nos enviou para cá. Espero que nós venhamos ser canal de bênção para a vida de vocês, e tenho certeza que o que Deus já reservou para vocês será entregue para a glória de Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, irmãos. Eu gostaria que você localizasse o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 44. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 7, verso 44. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. O texto diz o seguinte: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. E disse: não me deste ósculo. Em outras versões, não me beijaste. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que muitos dos seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Diga graças a Deus, por essa palavra. Meus irmãos, eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele assim: você é aquele que entrega ou é aquele que retém? Eu quero dar início a essa noite com essa pergunta para você: você é alguém que entrega ou alguém que retém? Baseado no texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus está entrando na cidade de Betânia, na casa de Simão, um homem que recebe Jesus com muito carinho em sua casa. Ele prepara uma mesa, prepara um banquete. Porém, esse banquete é um banquete especial, porque eu costumo dizer que, se você for fazer uma análise da vida de Jesus em Nazaré, comparando o que ele viveu em Betânia,
há um contraste. A Bíblia diz que em Nazaré, a sua cidade natal, o povo se acostumou com Jesus. E o grande problema, às vezes, é alguém se acostumar com Jesus. Ou seja, Jesus está aí, tudo bem, a gente continua na nossa. Em Nazaré, ele tenta fazer alguns milagres, ele tenta curar alguém, mas ninguém o aceita. Jesus era o amigo de infância, Jesus era o amigo da escola, Jesus é o filho do carpinteiro, mora logo ali. Então não deram crédito a Jesus, mesmo ele querendo fazer algo em Nazaré. Em Caná, em Betânia, em outras regiões, onde ele era querido, não apenas tolerado, ele sempre foi muito bem recebido. Tanto é que em Betânia, no lugar onde ele era celebrado, aconteceu um dos maiores milagres descritos na Bíblia, que foi a ressurreição de Lázaro. Enquanto Nazaré, onde apenas ele era tolerado, não conseguiu curar nem uma dor de cabeça, em Betânia, onde ele era adorado, ele ressuscita o morto. Porque Jesus, ele vai realizar milagres e fazer coisas extraordinárias no nosso meio, não onde ele é tolerado, mas onde ele é celebrado. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos em uma oficina de cura, onde nós estamos aqui celebrando o Senhor, vindo aqui nos curar, nos entregar aos seus pés, dizendo: Senhor, fica conosco, esse lugar é teu, a minha vida é tua. Eu vim aqui me desprender do meu passado, das coisas que me prendem, dos problemas da minha vida. Essa hora aqui, esse momento aqui é do Senhor. Então nós vamos entender algumas coisas nesse texto. Simão está preparando o banquete, e Simão está achando que aquele banquete é uma entrega a Jesus. Na concepção de Simão, o banquete era algo extraordinário. Vou convidar Jesus, ele é um convidado ilustre. Vou pôr uma mesa, vou colocar o melhor nessa mesa, e Jesus vai ficar feliz. Só que de repente, no meio do banquete, melhor vinho, melhor cordeiro, melhores bolos da época, melhores pães, entra em cena alguém, e não me pergunte como essa mulher entra na casa de Simão. A Bíblia diz que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, ela entra na cidade, ou seja, entra na casa, e quando ela entra na casa, ela não se assenta à mesa, ela não quer um lugar na mesa, ela não quer um pedaço de bolo, ela não quer um pedaço de pão, ela não quer tomar um gole do melhor vinho da época. Essa mulher, ela se declina aos pés do Senhor. E quando ela está naquela posição, declinada aos pés de Jesus, Simão, vendo a cena e sabendo quem era a mulher, ele olha para a mulher e diz o seguinte, e pensa: se ele soubesse quem é esta mulher, ele jamais deixaria que essa mulher o tocasse. Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, que achava que estava consigo por causa da mesa, por causa daquela pseudo entrega, Jesus olha para Simão, aí ele entra em cena. Aí nós entramos no verso de número 44, o verso que nós acabamos de ler. A mulher que estava embaixo da mesa, tocando Jesus, nos pés de Jesus, agora Jesus coloca essa mulher em destaque, porque o primeiro processo da cura é quando Jesus nos tira do estado que nós estamos. É o primeiro processo da cura. A mulher, ela sabe que Jesus está ali e ela entra na casa, mas talvez por vergonha, talvez por
o povo da região saber quem ela era, ela está debaixo da mesa, ela está agachada. Mas Jesus agora toma a mulher e apresenta a mulher a Simão. E ele diz, verso 44, está vendo esta mulher? Debaixo da mesa não tinha como ver, mas agora ele destaca a mulher, está dizendo, você está vendo a mulher? Porque tem muita gente que quer ser curado para ser destaque depois. Só que Jesus faz ao inverso. Ele destaca primeiro para curar depois. Porque às vezes nós precisamos ser curados de algumas coisas. E algumas coisas que vão acontecer na nossa vida é a entrega no meio do julgamento. Nos dias atuais, gente, a coisa mais difícil que tem é a gente ter uma entrega verdadeira. Porque se eu for falar assim, peraí, eu vou entregar algo para Jesus. Jesus precisa de alguma coisa minha? Fala a verdade. Jesus precisa de nada que eu tenho. Uma vez eu vi um certo pregador dizendo, não, Jesus precisou de Pedro porque Pedro tinha o barco. Jesus não precisava de barco, ele andava sobre as águas. Então fique você sabendo que Deus não precisa de nada que você tem. Primeira coisa. Isso aqui dificulta um pouco o nosso entendimento nas questões da entrega para Deus. Porque tem muita gente que pensa que Jesus quer o carro que você tem, a casa que você tem, o ouro que você tem, a conta bancária que você tem. Agora, existe um outro tipo de entrega que tem bloqueado vidas, e tem gente doente por causa disso. É a entrega ao próximo. Por que a gente não entrega? Porque a gente já foi ferido. Ferido pelo outro. Ferido pelo relacionamento lá de trás. Ferido pelos pais. Ferido pelos amigos. Traído pelos sócios. Muita gente ferida porque se decepcionou com pessoas. A vida foi difícil. Você confiou em alguém, esse alguém traiu você. Aí você se fecha, você se brinca e diz assim, eu não faço mais. As igrejas estão lotadas de bons obreiros que não querem fazer mais nada, porque ele diz assim, lá de onde eu vim, eu fui ferido lá, então eu não me entrego mais. Não é. Bons relacionamentos não dão sequência, porque existem pessoas que foram feridas ao longo da jornada, decepcionadas por pessoas. Aí está dizendo, eu não me entrego mais, eu tenho meus limites. Eu seleciono as pessoas que andam comigo, que se assentam em minha mesa. Eu seleciono as pessoas com quem eu comungo, porque eu estou ferido. Só que essa noite, eu vim aqui na qualidade de profeta, te dar uma luz, para que a gente venha ser curado desses traumas. Cadeira não ofende ninguém, ventilador não frustra ninguém. Quem nos frustra são pessoas. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então a gente tem que desbloquear a nossa vida com o julgamento alheio ao nosso respeito. A mulher era uma pecadora, mas ela não deixou de ir aonde Jesus estava. Ela não deixou de fazer o que ela tinha que fazer. Aponte o dedo para alguém e diga para ele, não deixe de fazer o que você tem que fazer por causa dos outros. Pegou aí, irmão? Não deixe de fazer o que você tem que fazer por causa dos outros. Tem gente paralisada no tempo, contando histórias negativas, e a tua história vai determinar quem você é na vida. A tua história te ancora ou te promove? A tua história é uma âncora ou é uma bússola? Pega essa. Porque tem história que o cara conta, irmão, que é mais âncora do que bússola. Você senta do lado de uma bússola, ele pensa em sonhos. Você senta para conversar, ele chega a ser chato. Não, porque eu estou sonhando em abrir um negócio, não, porque vai dar certo aquilo lá, não, porque a igreja vai crescer, não, porque eu estou com um projeto.
Você olha para o cara, meu irmão, você não está dando nada pelo cara, mas o cara está sonhando, está jogando para cima, bússola. Agora, senta do lado de uma âncora para você ver. Eu disse, nada dá certo para mim. Entrei na fila, hoje tinha 10 pessoas. Quando eu entrei no caixa do banco, o caixa pifou. Não, porque a internet era de casa pifou. Não, porque o cachorro latiu. Não, porque o meu filho foi... O cara só conta história negativa. É uma vida de pessimismo. São âncoras que estão ancoradas no passado, falando sobre aquilo que não deu certo. E ele não destrava por quê? Porque existe um medo nele, dele avançar e alguém apontar o dedo. Essa mulher, ela estava a um passo de mudar de vida. Só que quando a gente muda de vida, de repente as pessoas não perceberam ainda essa mudança. Mas só que quem já mudou, já sabe que mudou. De repente alguém que vai entrar na academia para perder alguns quilos. Ele está lá há 2 meses, não perdeu nada ainda, mas na cabeça dele ele já mudou. O personal não está vendo mudança, mas ele já mudou aqui. De repente tem alguém que vai enriquecer, mas ele ainda mora na mesma casa, anda no mesmo carro, está no mesmo patamar, mas na cabeça dele, meu irmão, a riqueza já veio para cá. Só que o âncora, ele não pensa desse jeito. Ele está sempre pensando no passado, pensando no que foi. Eu fui traído, você de novo. Eu fui decepcionado, eu vou ser de novo. Não tenha medo das decepções. Se você quiser viver uma vida sem decepções, vá conversar com o dono da Tesla, pegue um voo para a estação espacial, fique lá, olhe lá. Lá você vai ter pouca convivência, os caras que estão lá falam inglês, a gente não vai entender nada e a gente não vai ter muito problema. Talvez a gente fique sem ar lá, fique sem comida, pegue uma desidratação, mas problema a gente não vai ter. Enquanto a gente estiver aqui lidando com as pessoas, nós vamos ter problemas. A gente tem que ter curado primeiro das pessoas. Então essa mulher, ela não está preocupada com o que as pessoas estão dizendo. Essa mulher, ela disse assim, eu vou lá, eu vou e vou me lançar aos pés dele, e eu não tenho problema com isso. A minha entrega é uma entrega de coragem. Então eu vou no meio do julgamento. Ela entrou na casa de Simão, mesmo sabendo que seria julgada pelo seu passado. Uma entrega sem reservas. Sua atitude nos ensina que a verdadeira entrega não deve ser limitada pelo julgamento alheio. Nós não podemos ficar preocupados como cristãos com o que as pessoas vão falar de nós ou pensar de nós. Quanta gente está deixando de viver e de entregar alguma coisa, ou de se entregar, com medo da opinião do outro. Tem muita gente amarrada nos outros. Tem muita gente travada na opinião alheia. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem paga as suas contas lá da sua casa? Quem paga os seus boletos? Quem compra a sua roupa? É quem opina ao teu respeito ou é você? Palavra dura esta, né? Mas a gente às vezes fica preocupado com o outro. O que o outro vai pensar? A mulher não estava preocupada, eu vou lá, eu vou quebrar todo... Mulher não podia estar na mesa, tinha que estar lá para dentro, fazendo os afazeres da casa, mas ela foi. E ela deu um jeito de chegar aonde tinha que chegar. Não deixe de fazer o que você tem que fazer por causa do julgamento dos outros. Aí aqui começa algo interessante, porque Simão estava ali todo bobo, né? Eu fiz um mesão, eu estou aqui, abafando. Jesus está à mesa, tem o melhor que eu pude oferecer. Só que quando a mulher toca em Jesus e começa a fazer algo ali, Simão a critica. E você sabe que existem duas coisas que Jesus fala, né, em João 4:23, que Deus está
à procura de verdadeiros adoradores, sim ou não? Verdadeiros adoradores. Bom, se ele está à procura de verdadeiros, é porque existem adoradores falsos. O antônimo de verdadeiro, né? O adorador pirata. No mundo da pirataria é fácil a gente saber, né? A gente entender o que é pirataria, sim ou não? Por exemplo, você compra uma camisa que é igual uma camisa de marca, só que ela não saiu da onde ela deveria sair, então ela é uma camisa pirata. Um relógio, por exemplo, você vai na Uruguaiana ou na 25 de março, você compra um relógio Bulgari, que ele deveria custar uns 35, 40 mil reais, ele custa 150, e você põe no pulso, todo mundo diz, ele está de Bulgari, olha que relógio lindo, é bonito. Só que se você pega um relógio Bulgari de 200 reais e dá na mão do especialista, ele vai logo olhar e falar assim, não é original. Ou seja, o relógio parece, mas não é. E existem adoradores assim, que parecem, mas não é. Simão era um desses. Parecia que estava adorando, mas não estava adorando. Tinha uma mesa arrumada, mas não era para adorar. Tem muita gente botando mesa e pensando que está se entregando para Deus, mas não está se entregando para Deus. Porque quem vai nos dar a lição da entrega é a mulher, não é a mesa. É a mulher nos pés, não é o Simão de pé, mas é a mulher deitada. Tem muita gente deitada que está melhor do que muita gente em pé. Porque tem muita gente que aparentemente está de pé, mas a sua vida já declinou diante de Deus. E tem muita gente no chão prostrado que está buscando a face dele, está entregando os seus pés. Então ela começa um cenário de adoração. Ela começa a adorar o Senhor ali. Um momento de entrega pessoal aos pés de Jesus. E Simão está dizendo, essa aí, essa aí não serve, essa aí não presta, eu conheço ela. Aí Jesus coloca essa mulher em destaque e começa a tratar Simão e ela. E ele diz assim, peraí, Simão, quando eu pisei na tua casa, eu precisava de água, você não me deu. Mas essa mulher, ela está aqui o tempo todo, não tinha água da torneira, mas as janelas da alma, os seus olhos, estavam derramando lágrimas todo o tempo aos meus pés. A entrega de Simão era uma entrega externa, a entrega da mulher era uma entrega interna. Ela estava chorando, e o choro, meus queridos irmãos, o único que tem capacidade de interpretar é Deus. Se eu falo em inglês, um intérprete vem aqui e traduz para português para você. Se eu falo em espanhol, vem aqui alguém que fala em espanhol e traduz para você. Se eu falo em hebraico, pode vir alguém aqui, um rabino, e traduzir o hebraico para você. Agora, lágrimas, eu não tenho como interpretar. Quando eu vejo alguém chorando, eu não sei se é de tristeza, se é de alegria, mas o choro da alma, Deus sabe interpretar. Quando a entrega verdadeira, quando há necessidade de mudança, quando alguém está dizendo, eu quebrei os protocolos da vida, eu não estou preocupado com o que vão dizer de mim, eu não estou preocupado com o que vão falar, eu estou aqui e vou chorar mesmo, eu vou me derramar aos pés do Senhor. E quando a gente entende isso, quando a gente expõe o que está dentro, a gente começa a ser curado. Porque às vezes, e é fácil a gente enganar, e o grande problema dessa sociedade, devido às redes sociais, onde tudo é bonito, né, gente? Na rede social todo mundo é bonito. Lá você não posta a foto do busão que você pega segunda-feira lá lotado. Lá você posta a foto na praia, comendo camarão. O bife do zoião a gente não bota lá, né? Alguém vai dizer, está pobre demais. Lá na internet, se não foi no salão, você põe um filtro, fica legal. Só que a vida real não tem filtros. Olhe para alguém que está do teu lado e diga isso para ele. A vida real não tem filtro. Esse dia tinha um cara preocupado que viu a foto de um amigo, né? Botou no efeito retrato, fez uma selfie, tinha um capim atrás. Aí ficou bonito a foto, né?
cara disse, o cara está com dinheiro, está em Dubai. Eu falei, não, cara, era foto no quintal da casa dele, só que ele botou um efeito retrato. Tem gente pirando na internet, olhando a vida do outro, a piscina do outro, o carro do outro, que às vezes nem é dele. Tem gente ficando louco por causa de comparativos, vivendo uma vida que não é real, vivendo uma vida de aparência, uma vida externa. Simão tinha essa vida, eu vou pôr uma mesa bacana para Jesus. Só que isso não impressionou a Cristo. O que impressiona Jesus foi uma mulher deitada aos seus pés, entregando lágrimas. Por isso que eu fiz a pergunta aqui no início: você é aquele que retém ou você é aquele que entrega? Porque tem muita gente retendo, mas às vezes na cabeça está entregando. Não, porque eu estou indo na igreja, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. Mas essa noite nós queremos tocar em você na nossa verdadeira entrega. A que ponto nós estamos determinados a nos entregar para Deus? Porque quando eu tenho coragem de me entregar para Deus, eu me entrego para o outro. A mulher está ali no chão. Ele disse: você não me beijou quando eu cheguei, mas essa, olha quanta coisa estava sendo retida por Simão e a mulher estava fazendo. Olha quanta coisa a mulher não estava entregando e a mulher estava entregando e Simão não tinha entregado. Olha quanta coisa estava acontecendo ali. Então, quando a gente para ver, a entrega dessa mulher é uma entrega absurda, porque ela não está entregando aparência, ela está entregando o íntimo dela. E eu só fui descobrir isso aqui, perceber isso aqui, em uma viagem que eu estava fazendo, que eu fiz o ano passado. Fui pregar em uma reunião de pastores na Central em Foz do Iguaçu, e era um domingo à noite. Fui para o hotel. No outro dia, quem está em Foz do Iguaçu, né, sempre tem aquela ideia de visitar o Paraguai, né? E eu passei no shopping, aqui no Shopping Várzea, na nossa cidade, e vi um perfume que eu gosto muito, só que o meu orçamento não dava, né? Passei naquela vitrine da Paco Rabanne, pensa no cara feliz olhando aquele negócio. Aí eu olhei, aí tinha um preço, eles colocam escondido, né, meio a caixa de perfume em cima, escondendo os zeros. Aí, tipo assim, tinha um na frente, sabe? Mas a caixa estava em cima do restante do número. Aí eu pedi para a moça dar uma olhada, ela arrastou a caixa, eu dei uma olhadinha, agradeci, né? Era bem caro, tinha um na frente, 1000, alguma coisa e tal. E o pessoal dizia: não, no Paraguai tem umas lojas de importados e tal, o preço é melhor. Aí beleza, quando eu cheguei no Paraguai, perguntei numa loja de importados, uma moça muito educada me atendeu, e eu vi o preço do perfume, mas sabe como é que carioca é, né? Tem xixeiro que só, ainda achou caro, era bem mais da metade do preço. Mas eu disse assim: não, vou procurar, de repente tem mais barato aí. Saí pelo Paraguai afora, encontrei uma lojinha, aí tinha uma outra moça muito educada também, me deu uma amostra do perfume, coloquei, falei: ok, legal, bacana, é isso aí mesmo. Aí eu perguntei o preço, ela me disse o preço, e tinha uma diferença ali de quase uns R$100 de um para o outro. Eu falei: cara, é aqui mesmo. Paguei, botei e vim descendo. Aí encontrei um pastor amigo meu, o pastor Ageu, no Paraguai. Ele disse: aí, já comprou o seu perfume? Eu falei: tá tudo ok. Ele falou: onde você comprou? Eu disse: na loja tal. Ele falou: rapaz, não dá tempo de voltar mais lá, o povo não está lá. Eu falei: o que aconteceu, rapaz? Vamos abrir a caixa agora? Eu falei: vamos. Quando eu abri a caixa, nem cheiro de álcool 70 tinha o perfume. Eu fui enganado. Aí eu fui entender isso aqui. Quando a mulher está nos pés de Jesus, ela pega o perfume e quebra o frasco. Porque quando ela quebra o frasco, a essência que está dentro é revelada.
Eu fui enganado no Paraguai porque eu não abri a caixa e experimentei a essência. Quando eu quebro o casco de fora, o que está dentro de mim é revelado. Sabe por que a gente carrega trauma? Porque o que está dentro não sai. Você está preso aqui, ou entalado a vida toda, quer falar e não fala, quer se expressar e não se expressa. A tua essência está presa. Mas quando eu abro o frasco lá e me desmancho aos pés do Senhor, a minha essência é revelada nos pés de Jesus. Aí ele vê quem realmente eu sou. E quando ele conhece quem eu sou de fato, eu sou tratado e curado para a glória de Deus. Deixa eu liberar uma palavra para a sua história. Levante a sua mão direita. Hoje é noite da gente quebrar o vaso de alabastro nesse altar. Porque tem muita coisa de repente entalada aí dentro que não consegue falar para ninguém. Está entalado, te matando, te sufocando. E a tua entrega na obra do Senhor, a tua entrega para a sua família, para os seus filhos, está travada. Porque a gente ainda não quebrou o cântaro e exalou perfume no ambiente. E essa noite nós vamos ser curados para a glória de Deus nesse lugar. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmão. Eu sinto a presença dele aqui. Então essa mulher, ela está em um ambiente que ela mesma criou. Não era um lugar favorável. Era debaixo da mesa. Mas quando Jesus vê ela ali, vê a atitude da mulher, e olha para Simão, todo pomposo, dizendo: não, eu sou o cara aqui. Ele diz: você está olhando essa mulher? Porque na verdade havia uma tradição, né? Para quem chegava da rua, um servo inútil lavava os pés de quem entrava na casa. Isso aqui tem uma lição para nós. Porque na casa do judeu, para comer ou para entrar, tinha que se lavar, porque você vinha da rua. 50 graus durante o dia, poeira, e a sujeira ia agarrando no corpo humano, certo? Você andando, e a sujeira ia agarrando. Então, para entrar na casa, você tinha que ser purificado na porta. Então, tinha uma bacia e alguém para lavar quem chegava na água dessa bacia. Então, essa bacia na porta e essa água representava a purificação de quem entrava na casa, a purificação de quem vinha da rua, portando um monte de coisa da rua, mas quando ele passava pela água, ele entrava dentro de casa puro. Isso aqui é uma lição para nós. Às vezes nós estamos trazendo coisa de fora para dentro da nossa casa, porque na nossa casa está faltando a água, está faltando a bacia na porta. Tem um monte de coisa entrando no quarto dos nossos filhos, na casa que a gente mora, que está vindo de fora, é um monte de porcaria. A gente está permitindo entrar. A gente está igual Simão. E Jesus detectou e disse: cadê a bacia? Cadê a água? Só que essa mulher pecadora, que você diz que não vale nada, ela tem água nos olhos. Ela está se purificando. Ela está encontrando o caminho. E é isso que essa noite a gente veio buscar nesse lugar. Um tempo como esse não é perda de tempo. Você poderia estar em casa, você poderia estar cuidando de um monte de coisa, mas você se desprendeu para estar nessa escola de cura, porque a gente precisa melhorar mais, a gente precisa avançar mais, a gente precisa fazer mais. E a questão da entrega, ela está travada na igreja brasileira por causa das decepções, por causa da gente olhar para o outro e dizer: poxa, o outro não faz, então eu também não faço. O outro não se doa, eu também não me dou. Mas quando eu começo a aprender com essa mulher o que ela faz aqui, e a atitude dela em quebrar aquele frasco, ou seja,
Uma vez quebrado o frasco, já era, meu irmão. Não dá mais para recuperar. O vaso é de alabastro, não solda mais, não cola mais, não tem mais jeito. Ou seja, o que eu tenho é teu, está aqui. E isso abre um leque na nossa mente para a generosidade. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a alma generosa, ela prosperará. Não é o próspero que se torna generoso, é o generoso que se torna próspero. Pegou essa aí? Ah não, eu quero enriquecer, eu quero ser, cara, ser generoso. Dá uma olhada para a sua mão aí, vê como ela é. Ser abençoador. Você é alguém que abençoa os outros. Estou falando só questão financeira não, irmão. Eu estou falando em questão de tempo. Hoje há uma máxima na nossa sociedade dizendo assim: eu não tenho tempo para nada. Você já falou assim para alguém? Estou sem tempo. Ou então, um amigo seu, nós temos uma máxima de dizer assim: estamos na correria. Quem já falou isso para alguém? Eu estou na correria. Eu já falei também. Falar igual o apóstolo faz assim. Eu estou na correria. Agora, que correria é essa, cara? Que a gente antigamente ficava 3 horas no ponto do ônibus. Hoje todo mundo tem carro, tem Uber, que é rapidinho. Você ficava 3 horas na fila do banco. Hoje o banco está na palma da sua mão. As coisas facilitaram, melhoraram. Antigamente o filho da gente ia para a escola a pé, tinha que buscar de bicicleta, de carro. Hoje o ônibus pega na porta, leva e traz. Hoje, se você não quer fazer comida, você liga, a comida chega pronta. E a gente está dizendo: eu não tenho tempo. A gente não tem a prioridade. Aí sabe o que está acontecendo? A gente está dizendo que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Estamos perdendo as prioridades para servir os outros. Então eu estou falando só em questão do financeiro, não. Questão de generosidade ou de entrega para o outro. É uma questão de tempo para abençoar a vida do outro. Tem gente precisando aprender com a gente. E a gente às vezes não tem tempo de dedicar o que a gente sabe para o outro. De repente tem alguém aprendendo a cozinhar e você sabe cozinhar bem e não ensina aquilo para ninguém. De repente você sabe alguma coisa e não dispõe o seu tempo para ensinar o outro. Lá na igreja tem 2 meninos e um deles vai para o campo missionário quando tiver 18 anos. E eu disse para ele: ele é um menino bom, conhece Bíblia, mas ele não tem uma oratória boa. Eu disse: cara, eu vou te dar pelo menos 6 meses de uma aula de homilética e hermenêutica para você aprender a preparar um sermão e poder se comunicar bem. Quanto vai custar, pastor? 0,800. A gente tem que aprender a dedicar tempo aos outros, servir o outro e ser entrega. Só que nós estamos bloqueados por causa das feridas do passado. E deixa eu falar para vocês, tem muita gente bloqueada dizendo assim: para mim parece que chegou o ponto final. Você já pensou assim também? Quantos já pensaram: não, chegou o meu ponto final, não acontece mais nada novo na minha vida? Alguém já pensou isso aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Até 20 e poucos anos, tudo está pronto para você. Ou até o seu casamento, tudo está pronto para você. Você nasce, tem uma cama pronta. Você vai para casa, tem uma casa pronta para te receber. Você começa a estudar, tem uma escola pronta para você. Você vai para o ensino médio, tem professores lá, uma estrutura para te receber. Você vai para a faculdade, tem uma estrutura para te receber. Você conhece alguém, tem um sonho para você viver ao lado dessa pessoa. Se casou, formou teu negócio, tem tua profissão, dali para frente é com você. Tem gente parado porque não está preparando mais nada para o futuro e parou de se entregar para a vida. Está estagnado com a vida, paralisado com o tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa: a vida está preparando coisas novas para você. Crie oportunidades.
Aponte o dedo para alguém que está do teu lado, diga para ele: crie oportunidades novas. Hoje é noite da gente fazer coisas novas. Hoje é noite de aprender coisas novas com essa mulher, viver um tempo novo para a glória de Deus. É tempo da gente conhecer gente nova. É tempo da gente aprender coisas novas, viver o novo de Deus. Essa mulher disse: eu não aguento mais ser a pecadora da cidade. Eu não aguento mais ser a mesma pessoa. Para Simão era apenas um banquete, para aquela mulher era uma oportunidade de mudança. Meu Deus. Para muita gente é apenas um culto. Eu vou lá porque me convidaram. Mas para alguém aqui é uma oportunidade de mudança. É uma oportunidade para ser curado das feridas que o mundo te fez. Ser curado das feridas que alguém lhe fez. Para que você se entregue, esse coração se rasgue nessa noite. E a gente aprenda a servir de verdade, se entregar de verdade. E às vezes a gente fica travado, preocupado, e não quebra o nosso cântaro. Então essa mulher se entregou em adoração, as lágrimas de arrependimento. A mulher derramou lágrimas sinceras, simbolizando uma entrega emocional e espiritual a Cristo. Ela se prostrou diante de Jesus, reconhecendo sua autoridade e sua graça. E tem uma entrega que traz paz e perdão. Quando ela está ali no chão, olha o que Lucas capítulo 7, verso 48 e 50 diz: e disse a mulher: os teus pecados são o quê? Perdoados. A tua fé te salvou. Vá em paz. Diga graças a Deus. Ou seja, ela era pecadora. O que Jesus está dizendo para ela? O que Jesus disse? Os seus pecados são? Ou seja, aquele tipo de pecadora ficou aos pés de Jesus. Isso é mudança. Isso é um tempo novo. Essa noite eu vim aqui liberar uma palavra sobre a sua vida, que a tua entrega vai determinar a bênção que será atraída para a sua existência, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. O tamanho da tua entrega será o tamanho da sua bênção. O tamanho da tua entrega será o tamanho daquilo que Deus irá realizar na tua vida. Ela chegou ali apenas com lágrimas e um cântaro. E Jesus disse: perdoados são os teus pecados. A tua fé te salvou. Vá em paz. Ela entra sem paz e sai com paz. Ela entra pecadora e sai perdoada. É isso que a oficina de cura faz com a gente. A gente entra de um jeito e sai do outro. A gente entra amassado, todo dobrado, feito bagaço de cana, mas a gente sai inteiro lá do outro lado para a glória de Deus. É isso que acontece nesse ambiente de cura. Gente quebrada, gente sem saber mais como ia fazer da vida. Deus está tratando a gente. Deus está fazendo uma coisa nova. Aponte o dedo para alguém e diga para ele: Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia! O fruto da entrega. Jesus declarou perdão sobre a mulher, confirmando sua transformação espiritual. Repita comigo: toda entrega gera mudança. Mudança na minha vida e na vida dos outros. Porque quando eu entrego, eu mudo a vida de alguém. Quando você para e entrega o seu tempo de qualidade para ajudar outra pessoa, a vida daquela pessoa muda. A tua entrega pode mudar a vida do outro. Vou voltar aqui lá na arte culinária, que de repente alguém aqui sabe cozinhar. Quem cozinha bem aqui, irmão? Deixa eu perguntar. Você cozinha? Ah, irmãzinha ali cozinha. Opa, Patrícia cozinha bem? Oh, glória a Deus. Aí a Patrícia ensina alguém a cozinhar. Aí você já pensou que daqui a
um ano essa pessoa que você ensinou a cozinhar está indo para a França trabalhar em um restaurante lá na Europa? Não é legal isso? Você não participou da mudança da vida daquela pessoa? Eu tenho uma escola teológica aqui na cidade que passou uma dificuldade muito grande para contratar professores. E eu disse para o diretor da escola: eu dou o meu tempo para lecionar de graça durante 6 meses, até o negócio encorpar e tal. Falar, o meu tempo, não sei os outros professores, mas o meu tempo eu vou doar. Uma escola que tem aqui na cidade, no interior, eles tinham ali mais ou menos uns 16, 17 alunos. Eu fui para lá. Eram as terças-feiras. 6 meses, indo, voltando. Aí um dia, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp. Uma menina que estava frequentando esse curso, numa aula de cristologia, ela me mandou uma mensagem escrita assim: pastor, o Senhor nos incendiou. Eu olhei para dentro de mim e disse: não tem preço ouvir isso de alguém. Hoje essa menina é uma pregadora. Hoje ela é uma bênção para a glória de Deus. Hoje ela é formada em teologia. Ou seja, aquele empenho, aqueles 6 meses de entrega, gerou fogo no coração de alguém. Então, de repente você toca violão, ensine alguém. De repente você sabe teologia, ensine alguém. De repente você sabe cozinhar, ensine alguém. De repente você sabe fazer unha, ensine alguém. De repente na igreja, o que você sabe? Eu já vi gente chegar na igreja: não sei fazer nada, eu não sirvo para nada. Serve sim, cara. Quando alguém traz a água aqui para o pregador, esse alguém está matando a sede de quem está alimentando a multidão. Então você tem o mesmo valor que o pregador que prega. Eu costumo dizer que o nosso culto ele começa lá no estacionamento. Quando alguém com a lanterna te ajuda a estacionar o carro e te dá uma paz do Senhor com um sorriso no rosto. O nosso culto às vezes não começa com a mensagem final, ela começa ali na porta com um aperto de mão. E aperto de mão qualquer um pode fazer. Você não precisa ter formado em teologia, não precisa ser PhD em nada. Apenas apertar a mão e dar um sorriso não custa nada. Então tem espaço para você servir, tem entrega para você também. Aleluia, Deus. Então quanto mais eu aprendo que eu tenho que me entregar tanto para Cristo, tanto para as pessoas, mas eu só consigo me entregar para Cristo se entregando para o próximo. Fica mais fácil da gente entender. Porque Jesus, Deus não precisa de nada que eu tenho, mas o próximo precisa. E eu só consigo servir a Deus servindo pessoas. Aponte o dedo para alguém e diga para ele: você só serve a Deus servindo o outro. Sirva o outro. Ah, é difícil, porque o outro é difícil. Eu sei que é. E ninguém vai mudar o outro, nem você. Deixa eu te dar um outro conselho aqui. Isso aqui nem estava no script, mas está descendo aqui, Deus está mandando, vamos lá. Não tente mudar as pessoas, elas não vão mudar. Quer ser curado nessa? Para de tentar mudar o outro, ele não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Mude de atitude, mude de postura. Porque tem gente que quer mudar o outro, mas nem postura tem. Porque quando você tem postura, tudo muda ao seu redor. Hoje em dia, você vai na internet, tem 1 milhão de pessoas te ensinando como comunicar, certo? E eu costumo dizer que quem comunica bem não passa aperto. Ele se dá bem em qualquer lugar do mundo. Um bom comunicador não passa a prova. Só que existe muita gente querendo aprender a comunicar. Não é isso? Eu quero aprender a falar, eu quero um curso de oratória, eu quero aprender com coach, eu quero... Tem um monte de gente nessa vibe. Legal. Não tem problema nenhum. Só que tem horas que a gente tem que aprender a liderar com o silêncio e com a postura. E a tua postura vai determinar quem você é no reino. A postura daquela mulher determinou quem ela era no reino. Glória a Deus.
Ela estava deitada, mas ela estava na posição certa. Estar na posição certa é a posição que Deus quer que eu esteja, não que as pessoas querem que eu esteja. Simão disse, ela não poderia estar aí, mas Jesus disse, é aqui que eu quero ela. Então a posição, o teu posicionamento, a tua postura diante de situações vai trazer cura para você e para um monte de gente. Então quando você não se preocupa mais em mudar as pessoas, e você começa a mudar a você mesmo, você começa a ser curado dentro de você, a tua essência começa a ser revelada, e você já não sente mais. Porque hoje nós vivemos uma geração mimimi, tudo machuca, tudo tem que ficar falando com todo mundo, tipo que está pisando em ovos. Eu detesto esse treco, irmão. Você tem que conversar com o cara, gente, não me toque. Irmão, não tem esse negócio não. Nós temos que nos agregar a pessoas maduras. E a gente está sempre tentando, se o outro, tem alguém pensando, se o outro estivesse aqui nesse culto para ouvir essa palavra. Não, não precisa daqui, quem está aqui é você mesmo. A gente está sempre tentando mudar o outro. Não, se o outro estivesse naquele culto para ouvir aquela palavra da Santa Ceia. A gente está sempre tentando mudar o outro. Se essa pancada fosse no ombro do outro. Não, vamos estar descendo na gente mesmo. E a gente está sempre tentando mudar. As pessoas não vão mudar, irmãos. Meu Deus. As pessoas não vão mudar. Só que a gente, posicionado diante de Deus, o Senhor vai receber a nossa entrega. O Senhor vai receber a gente do jeito que a gente é. Não se preocupe. A maneira que você adora, a maneira que você entrega. Jesus não questionou a simplicidade da mulher. Jesus não questionou suas lágrimas, seus cabelos, não tinha uma toalha, não tinha água. Jesus recebeu o que a mulher tinha. Jesus vai receber aquilo que você tem com sinceridade. Aleluia. Porque não é o que eu entrego. Porque o mundo hoje, as pessoas lutam para ser aceitas por aquilo que elas têm. Se eu tenho um bom carro, eu sou aceito em alguns lugares. Se eu tenho uma boa casa, eu sou aceito em alguns lugares. Se eu tenho uma vida social elevada, eu sou aceito em alguns lugares. Jesus não está preocupado com o teu carro, com o valor da tua casa, com a tua conta bancária. Ele está preocupado com quem você é. Porque para Deus não é o que você tem, é o quem você é. Não é o ter, é o ser. Por isso que é difícil a gente entender essa questão da entrega. Porque às vezes a gente quer dar o que a gente tem. Toma o meu casaco, toma o meu carro, toma minha aliança, toma minha barra de ouro, minha conta bancária. E Deus não está precisando de nada disso. Deus está precisando de adoradores. João 4, 23, a Bíblia diz que ele está fazendo uma busca na terra, procurando os verdadeiros adoradores. E aonde ele encontra. E o texto de João 4, 23 é muito forte, porque a Bíblia diz que ele está procurando. É o mesmo termo no hebraico do Salmo 89, 20, que diz assim: achei a Davi meu servo, e com santo óleo ungido. Olha que expressão. Por exemplo, quem está procurando alguma coisa, porque algo que você está procurando está difícil de encontrar, sim ou não? Sim ou não? Tudo que é fácil de se encontrar, você não procura. Bom, eu preciso de uma Bíblia, eu preciso procurar uma Bíblia aqui no culto. Tem uma aqui do meu lado. Agora, se a gente escondesse todas as Bíblias, eu teria que procurar, sim ou não? Brincar de pique-esconde com a Bíblia. Vamos esconder a Bíblia para a gente procurar. Então, é mais ou menos isso. Jesus está à procura de pessoas quase extintas, difíceis de achar. Mas quando ele acha, ele diz como no Salmo 89, 20: achei a Davi meu servo, e com santo óleo ungi. Quando ele acha, aleluia, ele também unge. E quando ele unge, é para uma grande obra na terra. A mulher ali, voltando aqui no texto para a gente começar a fechar. A mulher, ela tem uma entrega total. A pecadora nos ensinou que a verdadeira entrega a Cristo exige coragem, adoração sincera, rompimento de barreiras
e fé que nos transforma. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A entrega verdadeira nos leva ao perdão e à paz duradoura. Devemos seguir o exemplo dessa mulher que se rende completamente ao Senhor. Essa noite eu quero liberar essa palavra sobre vocês, nessa oficina de cura, que a gente venha ter a postura da entrega, independente de qualquer coisa, e que a gente venha ser curado se alguma coisa a gente está retendo, como Simão, se a bacia não está na porta, se o beijo não foi dado, se algo que deveria ser feito ainda não foi feito. Hoje nós vamos pedir perdão ao Senhor e nós vamos começar a executar a partir de hoje a nossa entrega total ao Senhor, como fez essa mulher. Eu gostaria que você ficasse de pé, gostaria que apagasse as luzes, soltasse um fundo para a gente aqui. Eu gostaria que você viesse aqui no altar, que eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua história, pela sua casa e pela sua entrega essa noite. Por favor, vem aqui para o altar. Isso, sai do teu lugar. Quem sabe você entrou aqui essa noite e tem dificuldade na entrega. Até para se derramar aos pés do Senhor, você tem dificuldade. Você vê o irmão louvar, você vê o irmão chorar, sentir, de repente você está dizendo: Senhor, não estou sentindo nada. Lucas 7, Luciana, nem Não estou sentindo nada. Jesus, alabastro, olha os que Jesus, esta mulher. Bem baixinho, fundo. Essa noite é a noite da gente começar a entender que o tamanho da nossa entrega a Deus é o tamanho da nossa bênção. E não adianta a gente resistir mais. Não adianta a gente ficar preso às coisas do passado, aquilo que nos paralisou lá atrás. É noite da gente rasgar o nosso coração para Deus e deixar Ele trabalhar dentro de nós. Quem feriu, feriu. A postura agora é de alguém que entrega ao Senhor. Quem fez, fez. A sua postura hoje é uma postura nova. Porque quando a mulher se levantou debaixo da mesa, ela tinha uma palavra de Jesus, dizendo: perdoado são os teus pecados. Então essa noite é uma noite da gente começar a virar as páginas do passado, entregar o nosso coração inteiro para Deus. Deus não quer ninguém pela metade. Deus não quer teu carro, tua casa, teu dinheiro. Porém Deus não te quer pela metade.